Começa agora o Defensoria Explica, um programa produzido pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul com a importante parceria da TV Assembleia. Nessa edição, vamos falar com o defensor público Cauê Duarte Urdiales, que coordena o núcleo do sistema penitenciário. Bem-vindo ao programa, defensor. Olá, Dani, boa tarde. Agradeço o convite. A parceria com a TV Assembleia é muito produtiva e vamos falar um pouquinho aqui sobre execução penal. Vamos. Bom, antes da gente começar a falar propriamente sobre o trabalho do núcleo e de projetos futuros, conta um pouco da sua trajetória na instituição, as comarcas por onde passou, o tempo de instituição. Então, eu sou defensor público desde 2004, passei como substituto pela comarca de Maracaju e depois fui defensor titular em São Gabriel do Oeste, até vir para Campo Grande. Mesmo atuando em São Gabriel, eu atuei por quase todas as comarcas da região norte, né? Bandeirantes, Camapuã, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora na época não, mas Pedro Gomes, que Sonora pertencia a Pedro Gomes, então todas as cidades da região norte eu atuei. Nossa, e o doutor é daqui de Campo Grande mesmo? Eu sou nascido em Uberlândia, Minas Gerais, criado no interior de São Paulo, na cidade de Tupi Paulista, e vim para Mato Grosso do Sul em 2004 em virtude do concurso de defensor público. E toda essa soma aí de trabalho tem quanto tempo já? Eu estou indo para 18 anos de defensoria pública. 18 anos de defensoria. E só na área de execução penal já são praticamente mais de 8 anos. Olha aí. Bom, agora de forma mais específica, o que é NUSPEN? Quais as suas atribuições? Então, NUSPEN é a sigla do Núcleo Institucional do Sistema Penitenciário. Então, é a Defensoria Pública atuando na execução penal. No âmbito criminal, a gente pode falar de dois momentos bem distintos. O primeiro, que é quando vai avaliar se determinada pessoa que praticou um ato classificado como criminoso, ela é inocente ou culpada. Se inocente, ela é solta. Se culpada, é imposto uma pena. Após a imposição da pena, começa o que a gente chama de execução da pena, que é depois que a pessoa é condenada, e aí que entra em ação o NUSPEN, para cuidar da execução da pena, para que a pessoa cumpra tão somente aquilo que ela foi condenada e nada mais. Entendi. Bom, a área criminal, ela assiste uma parte da população que antes de qualquer sentença, ela já é julgada pela sociedade, né? Então, como o defensor disse, o NUSPEN nasceu para atuar em demandas ligadas especialmente à lei de execução, em prol das pessoas privadas de liberdade. Sim. Esse julgamento pela sociedade, eu acho que é um pouco inerente ao ser humano, né? Se eu tivesse chegado atrasado para o evento aqui hoje, todo mundo ia fazer uma análise e um julgamento por qual razão o defensor chegou atrasado ao evento. Mas quando a gente fala de criminalidade, que é um evento complexo, né, que envolve a humanidade desde que é mundo, a gente tem esse hábito de ouvir uma matéria no jornal e já classificar aquilo como sendo uma verdade absoluta. Então faz parte do nosso dia a dia lidar com essa população que praticou atos classificados como criminosos, fazer a defesa dessas pessoas e que elas tenham um julgamento mais justo possível. Com certeza. Bom, a pandemia ela trouxe dificuldades assim, para muitas coisas do dia a dia, da rotina. Durante a pandemia, a Defensoria ela teve alguma dificuldade em se manter presente dentro das unidades prisionais? Porque o NUSPEN, pelo visto, ele atua ali, junto ao como que eu posso dizer, ao interno ali, né, da unidade. Então, em Mato Grosso do Sul, a Defensoria já faz o atendimento nas unidades prisionais de duas maneiras. Já fazia, né, antes da pandemia. O presencialmente, que é quando o defensor se desloca até a unidade prisional, entra dentro da unidade prisional e faz o atendimento frente a frente com a pessoa que está cumprindo pena ou presa provisoriamente. Isso é o que a gente chama de atendimento humanizado. Junto a esse atendimento, nós também já fazíamos o atendimento por videoconferência, que é o defensor permanece no seu gabinete, com uma estrutura de videoconferência dentro da unidade prisional, pertencente à Defensoria Pública, e esse atendimento também é feito, já era feito por videoconferência. Então, por essa razão, na capital, a gente não encontrou dificuldades, porque a Defensoria já tinha uma estrutura que permitia esse atendimento virtual. Com a pandemia,
intensificou. Então, aumentou a quantidade de atendimento por videoconferência, em virtude da proibição, por um longo período, da entrada de pessoas em presídio. Então, o nosso trabalho, a gente conseguiu desenvolver. E em Mato Grosso do Sul, a gente tem uma grande vantagem, que todo o sistema de execução da pena, ou melhor, o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, ele é plenamente virtual. Então, a gente consegue resolver os problemas através do computador, né? Muitas vezes, sem conversar com a pessoa que está encarcerada, a gente consegue resolver o problema dela por causa dessas ferramentas tecnológicas que permitem esse avanço. Com certeza. Bom, em outros materiais já divulgados pela Defensoria, o coordenador falou sobre o desacordo com a legislação brasileira, que é manter pessoas portadoras de transtorno mental em conflito com a lei, né, dentro de unidades prisionais. Qual é o trabalho assim, da Defensoria para que essas pessoas saiam do sistema prisional ali tradicional e possam receber um tratamento digno e humanizado? Até 2001, a legislação que vigorava no Brasil determinava que as pessoas que cumprem medida de segurança deveriam cumprir no estabelecimento chamado Hospital de Custódia e Tratamento. A partir de 2001, com a lei antimanicomial, esses espaços de longa internação, eles devem ser extintos, porque o tratamento da saúde mental deve se dar em meio aberto, em meio à sociedade. E as internações devem estar restritas ao período que o médico recomenda, não mais longas internações. Então, a gente tem esse cenário de hospital e custódia e tratamento até 2001 e pós 2001, uma legislação nova e moderna para a gente cuidar dessas pessoas portadoras de transtorno mental em conflito com a lei. Então, quando a gente promulga uma lei, quando sanciona uma lei, publica-se uma lei, os problemas não são resolvidos automaticamente. Então, a lei não resolve o problema. A lei aponta um caminho que a gente precisa ser percorrido. Só que em Mato Grosso do Sul, a gente nunca teve esse hospital de custódia e tratamento. E onde essas pessoas permaneciam? Infelizmente, dentro dos estabelecimentos penais, destinado à pessoa que não possui transtorno. Então, o ambiente prisional é um. O ambiente de tratamento, a gente vai concordar, que é outro totalmente diferente. Então, a gente tem essa realidade. Então, de um lado, nós temos uma vantagem por não precisar fechar um hospital de custódia e tratamento, mas, de outro lado, a gente tem esse problema das pessoas ainda cumprindo medida de segurança em ambiente prisional. Um grupo formado pelo Poder Executivo Estadual, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Poder Público Executivo Municipal, chamado Reintegra, passou a ter um olhar para essa população que cumpre a medida de segurança em ambiente prisional, para que seja cumprida tão somente a lei, ou seja, para que ela tenha possibilidade de retorno ao convívio social. Esse projeto é chamado Reintegra. O objetivo dele é puro e simples, preconizar que o tratamento médico seja cumprido, respeitado, e que a gente não tenha mais pessoas portadoras de transtorno mental em ambiente prisional. O projeto já funciona há alguns anos e a gente tem conseguido fazer esse processo de desinstitucionalização dessas pessoas. Desinstitucionalizar não é apenas tirar do ambiente e colocar em outro, envolve vários fatores. Evitar novas entradas de novas pessoas, aquelas que saem, que não retornem, que as que saíram tenham um ambiente adequado externo, ou seja, que a rede pública, a rede de atenção psicossocial consiga atender essa população. Bom, então o Reintegra é algum exemplo de outro estado ou é exclusivo daqui, esse projeto? O projeto Reintegra, ele é inspirado em dois outros projetos pioneiros no Brasil, que é o projeto PAILI, que é do estado de Goiás, e o projeto PAI-PJ do estado de Minas Gerais. Então, são práticas exitosas, onde os índices de reincidência, ou seja, essas pessoas que foram retiradas do sistema prisional, menos de 5% voltam a cometer novas infrações. Então, ele tem um índice de sucesso gigantesco.
E essas duas práticas serviram para inspirar o Ministério da Saúde, que editou uma portaria que regulamenta esse serviço que a gente está organizando através do Reintegra. Então, é uma política nacional sendo colocada, sendo executada aqui em Mato Grosso do Sul. Ah, tá, isso que eu ia perguntar agora, se tem em andamento algum estudo, como que está aqui no estado. Então, é dessa forma, a partir dessa portaria? Então, a gente tem a Lei 10.216, salvo engano, de 2001, que determina como a maneira que a gente deve tratar as pessoas portadoras de transtorno mental. E a gente tem essa portaria, a portaria 94, do Ministério da Saúde, determinando como a gente trata essas pessoas. Então, veja que a portaria é do Ministério da Saúde. Então, é uma questão de saúde, não é uma questão prisional. Não é uma questão prisional, com certeza. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o programa Defensoria Explica. No bloco anterior, a gente estava falando sobre as pessoas que cumprem medida de segurança. Bom, doutor, para onde que essas pessoas vão após serem retiradas do sistema prisional tradicional? Existe uma rede chamada Rede de Atenção Psicossocial. E ela é composta por CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial, possui os residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento e a própria família que vai acolher essa pessoa. Então, uma vez que é feito o processo de desinternação progressiva, essa pessoa vai passar pelo CAPS. Se ela tiver vínculo familiar, ela retorna para o convívio familiar e continua fazendo o tratamento pelo CAPS. Se ela não tiver família, se os vínculos tiverem sido rompidos pelos longos períodos de internação, ela vai passar pelo CAPS da mesma maneira, vai receber o tratamento adequado, e aí ela vai ser colocada num serviço chamado residencial terapêutico, onde pessoas portadoras de transtorno mental, sem família, residem com uma equipe médica e de atenção social acompanhando. Então, esse é mais ou menos o caminho. Então, ela vai sair do ambiente prisional para entrar no ambiente terapêutico. As dificuldades que a gente tem enfrentado nesse processo de desinternação progressiva decorre quase que única e exclusivamente do rompimento dos vínculos familiares. Se a gente olhar para as histórias, se a gente olhar para pessoas que têm transtorno mental, são pessoas que sofrem e que também faz sofrer a sua família. E quando essas pessoas, por alguma razão, são colocadas em um ambiente isolado, seja um hospital, ou no caso da medida de segurança, dentro de presídios, para a família é como se fosse um alívio, né? Então, é uma pessoa, um adulto que deu trabalho, às vezes, desde criança. A família não sabe como lidar com essa situação. O problema mental não é um problema de fácil solução. E, muitas vezes, o Estado, na cabeça daquelas pessoas, o Estado está cuidando do meu filho. E ela se sente bem. E, com isso, os vínculos familiares são rompidos e essa pessoa vai ter extrema dificuldade depois de receber esse familiar. Então, a gente faz o trabalho para que essa pessoa retorne para a família, mas nos casos que isso é impossível, a gente tem esse local chamado residencial terapêutico. Maravilha, bom, é o trabalho de toda uma equipe, né? É importante destacar isso, né? Que são todas as instituições envolvidas, Poder Executivo Estadual e Municipal em todas as áreas, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto estadual, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e essa integração, ou como o próprio nome do projeto diz, né, esse reintegra, né, essa reintegração possibilita o sucesso, e a gente está próximo já de 30 desinternações. Nossa, maravilha. Bom, já que o doutor comentou agora comentou de números, né? Vamos para uma pesquisa divulgada pelo NUSPEI no início do ano, no início deste ano. Esse levantamento identificou que pelo menos 37 pessoas foram mantidas presas em Campo Grande de forma ilegal. Esse número é referente ao período de setembro de 2020 a janeiro desse ano. É algo significativo, né, defensor? Então, o núcleo chamado NUSPEI foi criado em agosto do ano passado. E a partir da criação do núcleo, eu tive a felicidade e a honra de ser convidado para ser o coordenador. A gente começou um projeto de trabalho que a gente denomina de porta de entrada,
Qual é a função desse projeto? É analisar a legalidade e a legitimidade da entrada de todas as pessoas no sistema prisional. Nós conseguimos fazer essa análise de todas as pessoas? Não, porque a gente ainda possui uma equipe pequena e a gente tem feito isso em alguns presídios de Campo Grande. Então, o projeto ele analisa gameleira de regime fechado, estabelecimento penal Jair Ferreira de Carvalho, que é a nossa conhecida máxima, e o estabelecimento penal feminino Irmã Zorzi. Então, nesses 3 ambientes prisionais, a gente faz esse controle de entrada. Então, todo cidadão que entra no ambiente prisional tem, no dia seguinte à sua entrada, analisado a legalidade e a legitimidade da sua prisão, independente de ser acompanhado já pela Defensoria ou acompanhado por advogado. Essa análise de legalidade é feita de todos. E esses números do ano passado, né, são expressivos, né, a gente identificou um pouco mais de 30 pessoas entrando irregularmente no sistema prisional. É um filtro, né? Antes de entrar, passa um filtro, né, defensor? Esse número aí de 37, né, desde setembro do ano passado, já teve alguma atualização? Então, que dá para ser divulgada ou não? Não sei. Então, esse projeto, vamos classificá-lo como um projeto piloto, e os números do ano passado demonstraram, né, a importância dele. E a gente continua executando isso desde o início da coordenação. Os dados de 2021 já foram analisadas aproximadamente 3.400 entradas. Então, 3.400 pessoas entraram nos presídios de Campo Grande. Isso não quer dizer que todas estavam na rua e entraram no presídio. Sim. Pode ser entrada da rua, pode ser transferência de outros presídios, da capital ou do interior. Então, a gente sempre analisa esse conjunto. Então, a gente já analisou, desde o começo do ano, aproximadamente 3.400 entradas. E na visão da Defensoria, aproximadamente 140 entradas foram irregulares. Nossa, então o número mais que dobrou, né, nesse tempo aí de análise. Então, o que acontece? A visão da defesa vai depender, óbvio, depois de uma decisão judicial, se aquilo que a gente entende como sendo irregular, efetivamente é irregular na visão de quem vai julgar. Então, a gente tem casos de prescrição. O que é prescrição? Após o transcurso de determinado tempo, o Estado perde o direito de punir aquela pessoa. Então, às vezes, mandados de prisão prescritos são cumpridos e a pessoa entra no sistema prisional. E qual que é a grande vantagem desse projeto de trabalho? É que a gente percebe imediatamente a irregularidade e ele vai ficar pouquíssimo tempo dentro do cárcere indevidamente. Eu, como defensor, já identifiquei caso de mais de 3 anos da pessoa presa indevidamente. Então, com o trabalho do dia a dia, a gente vai percebendo que um ambiente prisional superlotado, um presídio que deveria ter 600, tem 2.400. Um presídio que deveria ter 300 e pouco, tem 1.600. Esse acúmulo de gente produz abusos, e isso faz parte do jogo. E a Defensoria é a instituição forjada para evitar esses abusos. Então eu vejo, falo assim, doutor, mas como que assim entra irregularmente? Faz parte do processo. E a defesa existe efetivamente para isso, para evitar os abusos. Então eu falei da prescrição, eu falei, às vezes, mandado de prisão já recolhido e às vezes demora, baixa no sistema eletrônico e aí a pessoa é identificada como tendo, entre aspas, o mandado de prisão em aberto, só que aquele mandado de prisão já está baixado, então a atuação é imediata. A gente tem prisões, às vezes, sem decisão judicial, descumprimento de monitoramento eletrônico, que na nossa visão dependeria de uma decisão para ser decretada a prisão, após o descumprimento da monitoração eletrônica, então envolve todas essas questões. Eu vejo com naturalidade, deveria acontecer, eu vou dizer que não deveria acontecer, mas faz parte da regra, faz parte do jogo e a gente tem que atuar, a Defensoria existe para isso, né? Se as coisas fossem tudo certinho, acho que a gente não precisaria estar aqui. Além dessas prisões, outra vantagem desse projeto de análise de entrada é que, identificada a necessidade de uma intervenção imediata da Defensoria, seja, vou pedir uma audiência de justificação, vou pedir a correção de um cálculo, vou pedir algo que ainda não foi postulado e aquela pessoa já tem direito, uma vez feita essa análise, esses pedidos são protocolados imediatamente. Desses 3.400 entradas, a gente tem quase 800 pedidos e logo após a entrada. Então, esses pedidos não dependem do atendimento presencial. Eu não preciso
conversar com a pessoa para saber que ela já tem um direito. Então essa é a vantagem que eu falei do sistema judicial de Mato Grosso do Sul ser totalmente virtual. Bom, falando ali da prescrição, né, um dos exemplos, né, pela sua vasta experiência na área, doutor, quais são as principais causas de pessoas que já poderiam estar em liberdade ainda estarem em cárcere? Mudando um pouco, né, da análise de entrada agora para análise de saída. Tá, vamos lá. Assim, então, com bastante tranquilidade, a Defensoria de Mato Grosso do Sul é muito atuante na área de execução penal. Aqui na capital, nós temos 10 defensores especializados que cuidam só dessa matéria. Da minha experiência, eu chutar um número ou aproximar um número de entradas irregulares, não, ou melhor, de permanência irregular, seria um pouco, vamos colocar assim, não muito honesto da minha parte. A minha percepção hoje é que não tem muitos. Porque o controle são vários filtros, né? Então eu tenho a porta de entrada, eu tenho os defensores que trabalham nos processos, eu tenho os defensores que trabalham atendendo os presídios. Então tudo isso é como se fosse camadas, filtros, né? Se fosse peneiras. Passou por essa, tem a segunda. Passou pela segunda, tem a terceira. Então, na parte individual, na defesa individual das pessoas que cumprem pena, eu posso afirmar, que a Defensoria está muito bem, ou melhor, a Defensoria não, as pessoas que cumprem pena estão muito bem defendidas. Pela Defensoria, com certeza. Bom, o que provoca, na sua opinião agora, na opinião do defensor Cauê, mudando um pouco de assunto, saindo um pouco do presídio, né? Vamos para a rua. O que provoca tantos casos de reincidência? Tem uma pergunta mais fácil? Então vamos lá. O fenômeno criminológico existe desde que o mundo é mundo. Parece que meio que, eu posso dizer, imanente ao ser humano, né? Então as causas sociais, as causas econômicas, as causas educacionais, as causas familiares, a gente pode colocar aí a religião também no meio. Então, as ferramentas de controle social, né? Então, a família é um controle social. Então, você nasce num lar, tem determinadas regras, o seu pai vai te chamar a atenção quando você não cumpre as regras, você vai para a escola da mesma maneira, você começa a trabalhar também da mesma maneira, e a vida é feita, assim, de regramentos e de acordos sociais, né? E, por alguma razão, as pessoas não se adaptam a essas regras de convívio social. Então, eu tenho uma resposta para o fenômeno da criminalidade, da reinserção, eu não tenho, mas o fato é que acontece. E o que a gente precisa fazer? Então, eu não tenho uma resposta para te dar, mas o que eu acredito é o seguinte: a gente precisa dar oportunidade para as pessoas. Seja oportunidade de trabalho, seja oportunidade de estudo, para essas pessoas que estão cumprindo pena. Para quê? Para que aquelas que querem tenham condições de pisar no solo firme e falar: eu quero sair deste mundo ligado à criminalidade. Então, eu tenho que oferecer. Então, o papel que eu vejo do Estado no sistema prisional é de ser esse alicerce, é de dar oportunidade para que as pessoas que queiram pular consigam. Eu não posso não ter estrutura, sim, porque aí a chance dessa pessoa sair vai ser menor. Porque eu preciso de algo, né? Para qualquer coisa que eu queira fazer. Eu preciso de uma estrutura. Eu vou construir uma casa. Por onde eu começo? Eu começo pelo alicerce. Eu vou escolher uma profissão. Por onde eu começo? Eu preciso estudar. Tudo tem uma estrutura. E o Estado, no sistema prisional, ele precisa dar essa estrutura. Ele precisa dar apenas oportunidade para aqueles que queiram sair, saiam. E aqueles que queiram continuar, eles vão continuar independente das oportunidades que o Estado possa oferecer. Então, o fenômeno criminal, ele existe desde que o mundo é mundo, vai continuar a existir. O certo também é que, se a gente olhar a história, a gente parte de penas mais graves para penas mais brandas. Então, isso é uma realidade histórica. Então, a gente vai sair do olho por olho, dente por dente. Sim. Então, a pessoa furtava, cortava a mão. Matava, era morta. A lei de Moisés. E hoje a gente fala do quê? De pena pecuniária, de pena alternativa, de pena de prestação de serviço à comunidade. O que esse dado histórico nos demonstra? Que a gravidade da sanção não controla a criminalidade. Porque se a gravidade da sanção controlasse a gravidade, ou a gravidade da pena, a gente estava lá na pena de morte e quantos crimes ocorreriam?
Nossa, Zero. Zero, pequeno. Então, se a gravidade da pena influenciasse no cometimento do crime, era só colocar a pena capital que a gente teria 0 crime. Mas a história demonstra que é isso? Não. A história demonstra que o fenômeno é complexo, que a sanção não guarda nenhuma relação com a prática, então a gente tem esses movimentos de penas mais altas, de aumentar a fração para progressão de regime. Então, isso são tudo respostas fáceis de dar. Muito crime, bastante pena. O que isso vai gerar? Muito crime, bastante pena. Só vai gerar mais gente encarcerada. E esse fenômeno continua. E a gente continua não oferecendo a plataforma para a pessoa pular de dentro desse local que ela se encontra. Então, o objetivo é apenas dar oportunidade. Quais são as oportunidades? O estudo é oportunidade? É oportunidade. Eu estou aqui como defensor, não nasci numa família, vamos colocar, de classe média baixa, meu pai é um comerciante de uma cidadezinha pequena. Como eu cheguei aqui? Através do estudo. Então, o estudo permitiu que eu desse um salto. A minha ensino médio, né? Quer dizer, ensino fundamental, que eu sou de outra época, né? 1º e 2º grau, mas hoje ensino médio e ensino fundamental, foi todo cursado em escola pública. A única vez que eu estudei em particular foi na faculdade. Então, o estudo serviu de um trampolim para mim. Sim. Para essas pessoas que estão no sistema prisional, quais trampolins podem existir? Vários. O estudo pode ser um. A gente teve a palestra com o doutor pela PUC, que é egresso do sistema prisional de São Paulo, uma pessoa que veio fazer palestra para defensores públicos, e pós-doutor em educação, e ela é egressa do Carandiru, que é aquele presídio de São Paulo. O trabalho, a religião e assim por diante. Então, o que vai fazer com que a pessoa saia desse sistema, a gente só tem que fazer a caminha, né, para ela, ou o trampolim, né, para que ela bata e saia. Com certeza. Bom, esse já era um assunto da nossa próxima pergunta, que era o que de fato realmente traz essa ressocialização, né? É isso, é realmente dar uma base, né, para quem está saindo, dar essa oportunidade. Eu sou um pouco crítico desse termo ressocialização, ou seja, a pessoa está lá para se reeducar, para voltar. Dá a impressão que a pessoa... A gente quer aprender. Fala pra gente então, defensor, o que seria melhor usar? Eu acho que é reinserção social, reinserção social ou reintegração social. Ele vai apenas retornar para a sociedade. Ressocializar é muita pretensão. Imagine só o paradoxo que é. Eu quero ensinar alguém a viver em sociedade, mas a primeira coisa que eu faço é tirar ele do convívio social e trancafiar ele numa cela 3x3 com 20 pessoas dentro. Será que a gente está falando mesmo de ressocialização ainda? No sistema superlotado brasileiro? Será que a gente pode falar desse termo? Então, é preciso, se a gente quer a ressocialização ou a reintegração social, que eu acho que é o termo melhor, a gente precisa criar um ambiente para que essa pessoa retorne melhor. Uma coisa é certa, todo cidadão preso no Brasil, um dia ele vai sair, mais cedo ou mais tarde. A gente tem limites, não existe pena perpétua no Brasil, nem pena de morte. Então, toda pessoa que cometeu um crime, cedo ou tarde ela vai sair. Quem que a gente quer que saia do presídio? Como assim? Nesse sentido, qual pessoa que a gente quer que saia? Igual, melhor ou pior? É óbvio que, em tese, ou ninguém vai falar que quer que as pessoas saiam pior. A gente vai querer que ela saia melhor. E o que o Estado faz para isso? Um presídio de 1.000, quer dizer, um presídio de 600, com 2.400 pessoas. Um presídio com 700 vagas, com 2.500. Um presídio com 300 vagas, com 1.600. Será que a gente não consegue nem oferecer a estrutura? Então, ressocializar seria, a gente precisaria criar um ambiente similar ao que é aqui fora, e lá é totalmente diferente. Só para a gente dar só para dar um dado, assim, acho que ninguém para pensar. A cela no banheiro não tem porta, fechadinha e tudo mais. E a partir do momento da entrada da pessoa no sistema prisional, quando ela vai fazer as suas necessidades básicas e biológicas, é aberto. Alguém consegue se imaginar isso? Então, quando a gente coloca a pessoa no sistema prisional, a primeira coisa que eu faço com ela é desumanizar ela. Depois eu quero que ela seja ressocializada. É um contrassenso, é o que a gente pode chamar de paradoxo, né? Então, como que eu ressocializo alguém excluindo ela da sociedade? Tem um penalista chamado Roberto Lira, ele tem um livro chamado Penitência de um Penitenciarista.
e ele diz o seguinte: o ser humano, quando vai cuidar dos animais e vai colocá-los em um zoológico, ele se esforça ao máximo para recriar um habitat mais próximo ao habitat natural daquele animal. Então, se é um leão, se é um tigre, se é um macaco. Então, a gente se esforça para criar um ambiente mais próximo possível do seu habitat natural. E o que a gente faz com as pessoas? Eu não preciso nem responder, né? A resposta fica na mente de cada um. O que o Estado faz com as pessoas que são encarceradas? Então fica esse questionamento. Bom, a gente agora caminha para o final e eu vi durante toda a nossa entrevista, defensor, que o direito penal faz seus olhos brilharem. Fala um pouco como é atuar nessa área. É paixão mesmo nesses 18 anos aí de defensoria? Esses últimos anos foram em prol do sistema penitenciário, né? Enfim, fala um pouco pra gente dessa paixão aí, a gente quer saber mais. Eu entrei quando eu fui escolher a profissão a ser seguida, eu tinha 16 anos e eu estava concluindo o ensino médio. E com 16 anos eu precisava definir o que eu iria fazer. Eu gostava muito de esporte e a minha primeira opção era ser professor de educação física. Uhum. Minha mãe e um tio meu conversaram comigo, falaram: faz direito, dá a oportunidade de fazer concurso, você pode ou ser advogado e ter uma rentabilidade, uma segurança econômica para viver e tudo mais. Eu falei: vamos ver o que é isso, esse tal de direito aí. E fiz o vestibular, fiquei na lista de espera, acabei sendo chamado e entrei na faculdade e comecei a cursar sem imaginar o que viria pela frente. E o direito penal a gente tem no segundo ano, no terceiro, no quarto e no quinto ano. E eu acho que eu tive a felicidade de ter um excelente professor, que na época ele era juiz de direito, o nome dele é Edmar de Oliveira Ceciliati. E a partir das aulas dele, eu acho que esse gosto pelo o direito penal, ou essa paixão, né, vamos colocar assim para usar esse termo, acendeu a brasinha, né, do direito penal. Eu acho que não é tanto o direito penal, mas mais o fato da gente lidar com essa parcela da população que é excluída. O estudo da dogmática, que eu falo aqui, é estudar os fundamentos do direito penal, aquela parte, quando a gente fala dogmática, eu falo da teoria do direito penal, isso é apaixonante. Eu sempre gostei, eu não, ter uma resposta assertiva, por isso que alguém na família, eu tenho um tio delegado, pode ser por aí, mas as outras áreas do direito não me chamam muita atenção, direito do trabalho nem pensar, direito previdenciário muito menos, direito da família até que pode ser, mas o que acho que reflete aquilo que eu gosto de fazer, efetivamente, é o direito penal. E o engraçado é que quando eu era defensor no interior, a gente atua em todas as áreas, né, como se fosse um médico clínico geral. Faz direito de família, faz direito criminal, faz execução penal. E eu não tinha nenhuma paixão pela execução penal, que é isso que eu faço aqui, mas eu já gostava muito do direito penal. E depois que eu entrei na execução penal, eu falei assim, nossa, me encontrei. Eu acreditei que não ia, a minha ideia é que não ia me adaptar muito bem. Foi o contrário. Porque a gente tem uma parte que é o direito criminal, que cuida até o momento da punição, ou melhor, da sentença. Se a pessoa é condenada ou absolvida. É isso que sempre me chamou a atenção. Mas na área da execução penal também é como se fosse uma extensão, né? A gente tem um caminho e precisa seguir. Então, acho que mais ou menos por aí. E se eu fosse, a gente aqui nos bastidores, né, falar, o senhor deveria ser professor, né? Se eu fosse professor do direito penal, a minha primeira aula seria dentro de um presídio. Porque para aplicar o direito penal, e eu acho que esse é um dos grandes erros do Brasil, a gente importa muita teoria de fora, o direito penal tem que ser adequado à realidade que nós possuímos. Se eu fosse professor de direito penal, minhas aulas começariam por dentro do presídio, porque eu só posso estudar um direito que eu quero aplicar conhecendo a realidade para onde eu vou colocar as pessoas. Então é muito lindo, né? Falar de teorias, teoria do domínio do fato, teoria da culpabilidade, teoria disso, teoria daquilo. Só que eu não sei para onde eu mando essas pessoas. Então eu estudo toda a teoria, mas e essa teoria se encaixa com a realidade brasileira? A teoria criada na Alemanha, na Espanha, na Colômbia,
nos Estados Unidos, não importa onde, ela se encaixa à realidade do sistema prisional brasileiro? Então eu preciso saber, conhecer para onde eu mando essas pessoas. E se eu soubesse, ou se as pessoas que aplicam o direito penal realmente conhecessem a realidade do presídio, é bem provável que elas pensariam 2 vezes antes de mandar alguém para dentro, num sistema jurídico onde a gente tem hoje penas alternativas, acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional. O que a gente mais tem é um leque de medidas despenalizadoras. O que é isso, esse nome? É evitar que a pessoa cumpra a pena. Então a gente tem todo um caminho antes. A pessoa não precisa responder o processo presa, e aí a gente tem o núcleo criminal, né, que fez um levantamento das ausências de custódia, onde a grande maioria das pessoas, na visão da defesa, é encarcerada sem necessidade, mas isso na visão da defesa. Tem uma decisão legítima de um juiz que determinou a sua entrada, então a gente precisa discutir isso. Então acho que é um pouco por aí, acho que é o ser humano mesmo. Defensor, eu agradeço a sua participação e adianto um convite para uma próxima edição. Eu que agradeço o convite, a oportunidade riquíssima de conversar um pouquinho sobre a execução penal, né, debater esse tema, mostrar ele, né. Normalmente as mídias, tanto sociais quanto as mídias oficiais, procuram esconder esse tema. Então a importância desse programa de hoje, Defensoria Explica, é de mostrar um pouquinho desse sistema tão esquecido pelo poder público. Agradeço a oportunidade e estou plenamente à disposição para quando precisarem. É isso aí. Nos sigam nas redes sociais. A Defensoria Pública está no Facebook e no Instagram. Até a próxima!